Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia. Bem-vindo ao Apocalipse, onde o maior sacrifício é a obediência. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 12, que nos diz: E ao anjo da igreja dos de Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, porém tu és rico. E a blasfêmia dos que se diz ser judeus, e não são, senão sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá dano algum na segunda morte. Muito importante essa palavra. Esmirna era uma cidade a 65 quilômetros de Éfeso. Não se tem informações específicas sobre essa igreja, mas a primeira vez que ela é citada por nome é nas cartas de Apocalipse, nos 4 versículos da carta. E o pouco que sabemos dessa igreja é positivo. Essa carta elogia e encoraja, sem oferecer nenhuma crítica aos cristãos em Esmirna. A igreja em Esmirna estavam passando por perseguição. E o Senhor notificou João para que escrevesse a carta às igrejas, Éfeso, Esmirna, entre outras. E eu vejo em Esmirna que, apesar de pouco conhecimento, de pouco relato sobre ela, não oferece nenhuma crítica. E quando o Senhor fala lá no versículo 8, no versículo 2, capítulo 2, versículo 8, e ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quando ele fala o primeiro e o último, Jesus começa essa carta com as palavras frisando a eternidade. Quando ele fala que foi morto e reviveu, está frisando a vitória sobre a morte, a ressurreição. Na situação dos discípulos de Esmirna, era muito interessante isso, porque os discípulos estavam enfrentando perseguições difíceis. E seria importante lembrá-los da ressurreição de Jesus Cristo. Que o Senhor não fracassou diante da morte. Ele venceu. E sendo fiéis, teriam a mesma esperança. Então o Senhor encoraja eles. Quando fala no versículo 9, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, porém tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem ser judeus, e não são, senão sinagoga de Satanás. Quando ele fala, eu conheço a tua tribulação, Jesus, no meio dos candeeiros de ouro, viu o sofrimento dos seus seguidores. Da mesma maneira,
que ele também se compadeceu dos angustiados da terra durante seu ministério. Podemos ver isso lá em Marcos 1, versículo 41. Jesus Cristo olhou com compaixão para aqueles que sofriam em Esmirna. E quando ele diz lá, a tua pobreza, porém tu és rico, ele diz que apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos de Esmirna eram pobres. Provavelmente sofria discriminação por causa da sua fé. Que provavelmente também eles tivessem sacrificado seus recursos em prol do evangelho, como os macedônios faziam para ajudar os irmãos necessitados. Era um costume eles fazerem isso, ajudar os irmãos necessitados, sacrificar os seus bens, porque queria juntar tesouro no céu. Assim como o Senhor Jesus Cristo fala: não ajunteis tesouro na terra, onde traços e ferrugem consomem, mas ajunteis tesouro no céu. Não se preocupais em ser rico aqui na terra, se preocupe em ser rico no céu, porque a vida aqui é só uma passagem. Em 3 João 2, também, fala que não tem importância nenhuma. A pobreza não tem importância nenhuma quanto à riqueza espiritual. A pobreza material não tem importância nenhuma quando somos ricos espiritualmente. E no versículo 10, ele diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando ele fala não temas o que há de sofrer, o que há de padecer, vemos o conforto oferecido por Jesus Cristo, não o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a não desistir diante da tribulação que viriam, a permanecer fiéis mesmo diante da tribulação. Apocalipse 21, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8 diz que as pessoas covardes não têm esperança nenhuma em Cristo. Pessoas que fogem da sua responsabilidade diante de Jesus por medo de sofrer, não são dignos de comunhão com Ele. Se for para sofrermos, que sofremos com Cristo. Se for para morrermos, que morremos com Cristo, para que também viveremos com Ele. No versículo 10, ele diz: o diabo lançará algum de vós à prisão. Quando ele fala o diabo se refere à fonte da perseguição. Alguns seriam presos, provavelmente julgados e mortos. E diz: não temas. Ele fala: tereis a tribulação de 10 dias. O efeito da tribulação seria de provar a fé dos cristãos. Seria de provar a fé daqueles cristãos. E a sua lealdade a Cristo seria testada sob a ameaça de morte. O que tem provado a sua fé hoje, o que tem testado a sua lealdade a Jesus Cristo hoje? Diz ser fiel até a morte. Diz, talvez alguns, o fim da perseguição poderia ser a própria morte. Mas ele diz: a-te é a coroa da vida, a coroa de vitória. 2 Timóteo 4, versículo 8 diz: aqueles que amam a vida de Jesus Cristo
receberão a coroa de vitória. Então ele diz: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Que permanecer fiel diante das perseguições, receberão. São vencedores, receberão a coroa de justiça. E no versículo 11 ele diz que tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá dano algum na segunda morte. Quando ele fala não sofrerá dano algum, diz, não será castigado eternamente. É importante relembrarmos que os cristãos naquela época, as perseguições deles eram diferentes de hoje. Eles não tinham salário, não tinha visa de alimentação, não tinha vale de transporte. Porém, o maior sofrimento deles não era isso, e sim as perseguições, as prisões, mortes. E mesmo assim, eles sendo presos ainda não paravam, continuavam. Poderia prender o corpo deles, mas jamais prenderia a mente deles. Eles continuavam pregando. Então que nós podemos ver uma carta de elogio encorajadamente. Porque mesmo diante das perseguições, estavam sendo fiéis, lutando, pregando o evangelho. E essa mesma palavra que temos de ter hoje. Pregar o evangelho em todos os momentos, seja no momento bom, ou seja nos momentos ruins. Falar de Deus em momentos bons é fácil, difícil nos momentos ruins. Ser fiel até a morte. A nossa vida aqui é apenas uma passagem.